Gente, bora falar de imposto agora, porque o presidente Jair Bolsonaro confirmou ontem que deu aval a Paulo Guedes para que o ministro debata com o Congresso Nacional a criação de uma nova CPMF. Bolsonaro, no entanto, quer uma contrapartida: a redução ou a extinção de outros impostos. Aspas para ele: pode ser o imposto que você quiser. Você tem que ver, por outro lado, o que vai deixar de existir. Se vai diminuir através de imposto de renda, se vai aumentar a isenção, se vai exonerar a folha de pagamento, se vai também acabar com o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. Joel Pinheiro da Fonseca, meu intelectual favorito. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, avalia que a criação de um novo imposto semelhante à velha e antiga, CPMF, vai resultar em um aumento da carga tributária e vai ter um impacto nada positivo aí na economia como um todo. Eu queria saber de você concorda com o Maia ou não? Veja só, a criação de qualquer imposto eleva a carga tributária. Enquanto tal, eleva exatamente a carga tributária. A questão é que a CPMF sempre é trazida como uma compensação pela diminuição de outros impostos. No caso, especificamente, é o quê? Veja, a reforma tributária discutida no Congresso de unificação de vários impostos, no imposto de valor agregado, ela acaba ajudando muito a indústria e alguns outros setores econômicos, mas prejudica o setor de serviços. Para compensar o setor de serviços, o governo está querendo também reduzir os encargos trabalhistas, né? Ele está querendo desonerar a folha de pagamento, especialmente na questão previdenciária. Reduzir o imposto, que vai ajudar muito, aí sim, o setor de serviços. Agora, o governo não pode abrir mão de arrecadação nesse momento. As contas públicas já estão, assim, calamitosas. Não dá para diminuir imposto nesse país neste momento. Portanto, para desonerar a folha de pagamentos, o Paulo Guedes quer criar aí a CPMF, Imposto sobre Transações. É um imposto, assim, questionável, eu vejo muitos economistas criticando, eu faço minhas as críticas também. Ele leva à desbancarização da sociedade, ele é um imposto em cascata, quanto mais transações no processo produtivo, mais imposto ali aquele processo vai pagar. Então ele é um imposto distorsivo. Agora, dado que vai tirar um outro, podemos discutir a CPMF. Mas eu estou sentindo que falta um tema, uma questão central nessa discussão, que o governo não está sendo totalmente transparente. Parece que o governo quer aumentar a carga tributária brasileira. Por quê? Porque o governo tem muitos gastos novos e permanentes. O governo tem esse projeto da Renda Brasil, que provavelmente vai envolver gastos aí permanentes. Ele tem a agenda de investimentos dos militares, que querem investir bilhões de reais. Ele tem o Fundeb, que agora o governo federal vai ter uma participação maior. Então, me parece que o governo, nas suas propostas, mesmo na alíquota de 12%, e agora também na CPMF, ele quer, além de substituir outros tributos que vão deixar de existir, ele quer também arrecadar mais para poder bancar as suas novas obrigações. Não tem nada de errado nisso, mas precisa ser transparente nessa discussão. E você, Adrilles, você acha que o governo não está sendo transparente nesse sentido, ou você acha que essa fala do Bolsonaro de, pode ser o imposto se você quiser, você só tem que ver o outro lado, né? Você acha que é uma fala verdadeira? Eu entendo um pouquinho a mais de economia do que o presidente Bolsonaro, então eu vou tentar esboçar isso pro dito afegão médio, né? Sabe aquela economia do R$ 1 trilhão que foi feita pela reforma da Previdência? Sumiu. Foi pro buraco. Acabou, foi pro buraco. Em 6 meses de isolacionismo, e você tem que responsabilizar seu prefeitinho e seu governador, porque a Suécia, por exemplo, adquiriu imunidade de rebanho sem fazer nada agora, tá? Mas esse é outro assunto. Então acabou. Então o governo tem que encher as burras de dinheiro de novo. Como é que o governo enche as burras de dinheiro? O governo não fabrica dinheiro, ele recolhe dinheiro do cidadão pagador, o seu. Então, eventualmente, ele está querendo criar um novo imposto. Diz o governo que não vai aumentar exatamente a contribuição, mas vai aumentar a arrecadação, tirando dali, colocando ali, tirando, sobretudo, da folha de pagamento do empregador. O que é a folha de pagamento? O sujeito que emprega, e não é o Odebrecht ou o dono da Globo, não. É o sujeito que é dono da padaria, o dono da sorveteria, o dono do boteco. O sujeito que emprega paga quase 3 vezes o salário do empregador para o Estado. Quando você desonera a folha de pagamento para todo mundo, eventualmente você abaixa o custo do empregado e aumenta a possibilidade de emprego. Aumentando a possibilidade de emprego, você aumenta o mercado de trabalho, reaquece a economia. Resta saber se esse troca-troca vai acontecer ou simplesmente nada vai acontecer e você vai criar mais um imposto. Agora, o Joel tem toda a razão. O governo criou
a possibilidade completa e absoluta do Renda Brasil. Bolsonaro percebeu o quê? A popularidade dele no Nordeste está subindo. Por quê? Porque ele deu dinheiro para as pessoas. Se para um cidadão que tem um emprego razoável no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste do país, R$600 é muito pouco, para um sujeito que vive na mais absoluta miséria lá no Nordeste, que é uma região, infelizmente, mais carente do Brasil, R$600 é muito. E se você tira esses R$600 abruptamente, o cara vai ficar indignado com o governo. Então ele criou o Renda Brasil para manter a popularidade e manter também, claro, a subsistência dessas pessoas. Então a carga tributária se coloca aumentada por duas razões. O dinheiro acabou, esse é o ponto porque o governo soltou as burras do dinheiro por causa desse isolacionismo estúpido que a gente fez e, eventualmente, para manter um tipo de eleitorado fiel e manter a subsistência das pessoas, ele vai manter isso com mais um imposto no seu bolso, trabalhador querido. Ô, Adriles, deixa eu só tentar esclarecer, em seguida eu já vou passar para o Joel, principalmente para o nosso ouvinte, nosso espectador, para ele entender essa situação tributária, que realmente é complexo e é difícil mesmo, né? Eu acho que nós estamos falando de duas coisas diferentes. Nós estamos falando primeiro de uma redução de uma carga tributária que, como o Joel Pinheiro bem colocou, é impossível. Embora eu acho que não é impossível, eu acho que não é provável para o momento político que nós temos hoje, mas uma reforma importante que o nosso espectador tem que cobrar do governo é a reforma administrativa, que vai ajudar exatamente nesse sentido, de reduzir os custos da máquina pública que custam bilhões, trilhões de reais e que por muitas vezes não entregam o serviço público adequado. Cito, por exemplo, o Congresso Nacional custando mais de 10 bilhões de reais por ano. Alguma coisa está errada ali, precisa diminuir isso. A máquina pública precisa ser reduzida. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto que o Adriles está falando é a questão da simplificação tributária de um sistema que é absolutamente caótico. E aí eu acho que dá para atuar, porque a partir do momento em que a gente promove a reforma tributária, eu acho que a reforma tributária, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, ela vai ter esse objetivo principal de simplificar, de olhar para todo esse sistema complexo e dificultoso para um empreendedor e dizer o seguinte, dá para a gente simplificar. E essa simplificação traduz em recursos, né, Joel Pinheiro? Traduz em mais investimento. Ou eu estou errado? Perfeito, Paulo, é isso mesmo. A reforma tributária ela não tem o intuito de reduzir a carga tributária no Brasil, que o Estado quebraria. Ela tem o intuito, aí sim, de simplificar os impostos no Brasil, tornando, portanto, o nosso ambiente de negócios mais eficiente. É como se você estivesse liberando recursos para os negócios. Vou gastar menos com advogado, vou gastar menos com contador, vou perder menos tempo na justiça recorrendo da Receita Federal. Exatamente. Tudo isso são recursos que são liberados para a economia funcionar de maneira mais eficiente. Agora, eu acho importante pontuar uma coisa. O que gera a necessidade de novos impostos? Gastos pontuais de um ano com pandemia, ainda que elevados, se eles são circunscritos, se eles são pontuais enquanto durar o problema, eles não geram necessidade de você aumentar os impostos permanentemente. Por quê? O governo se endivida um pouco mais, a dívida total do governo salta para um novo patamar, mas depois de passar o problema, a trajetória dessa dívida continua estável. Então o governo pode administrar isso. O que exige a criação de novos impostos, uma arrecadação nova permanente, aí sim, novos gastos permanentes, que é o caso do Fundeb, que é o caso de você tornar perpétuo o auxílio emergencial ou alguma variação dele, chamando o Renda Brasil, que é o caso de uma agenda de investimentos em infraestrutura que vai correr por anos a fio aí. Esses sim geram a necessidade de você ter novos impostos. É o fim do mundo o Brasil ter novos impostos? Olha, eu sou contra. Eu acho que o Brasil não deveria aumentar sua carga tributária, mas acho uma discussão possível, dado novas obrigações permanentes que o governo vai ter. Eu quero que essa discussão seja feita em aberto. Ok. Para fechar, Adriles. Estica e puxa o cobertor, né? Você faz esse troca-troca. Você cria novos impostos, mas se o governo conseguir desonerar a folha de pagamento e desencarecer o custo-benefício de um empregado para o seu empregador, eu volto a dizer, você cria a margem para melhorar e ampliar o mercado de trabalho, dando novos empregos. Porque você tirar imposto do cidadão para simplesmente dar dinheiro para a pessoa, isso você cria uma bolsa miséria. Você dá um sentido de subsistência mínima, de consumo mínimo, mas você não cria trabalho. Agora, se você desonera a folha de pagamento do empregador, você cria a possibilidade de trabalho. Mais trabalho é mais renda é mais consumo gera aquecimento da economia.